Salve progressistas, eu sou o Clayson. Veja bem, essa questão de falar que não vai ter eleição não é novidade, tá? O Bolsonaro já falou isso inúmeras vezes. Inclusive uma dessas vezes, que foi em agosto, né, no final de julho, 1º de agosto do ano passado, foi quando foi o start, né, o início daquilo que veio explodir no 7 de setembro, quando ele diz, sem eleição limpa não haverá eleição. Sem eleições limpa e democrática, não haverá eleição. Nós, mais que exigimos, pode ter certeza, juntos, porque vocês são, de fato, o meu exército, o nosso exército. Então, veja bem, o objetivo é esse, é criar uma situação ruim, uma situação perigosa e preocupante em relação às eleições deste ano. Isso já não é de agora. Agora, o que está acontecendo hoje já é uma outra questão. E eu vou explicar para você em detalhes onde é que estão essas diferenças. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo e para você se inscrever no canal. O like é a oportunidade para que outros brasileiros como você possam ter acesso às informações que a gente coloca aqui. E a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Então, se inscreva no canal. Todos os dias a gente está aqui trabalhando para você, sempre com reflexões muito importantes. O que aconteceu hoje é grave por vários motivos. Só que antes eu quero dizer para você o que tem acontecido nesses últimos dias. Por exemplo, ontem, o Flávio Rachadinha, o zero alguma coisa, né? O filho zero alguma coisa, eu nunca sei os números, né? O filho zero alguma coisa do Bolsonaro, ele disse o seguinte, palavras dele, tá? Se o TSE, se o Tribunal Superior Eleitoral não fizer mudanças, a reação não será judicial. E aí, o que acontece? O Flávio Bolsonaro, ele contesta a transparência do processo eleitoral. Eu vou deixar aqui a reportagem para você acompanhar por completo na descrição. Como sempre, tá? Veja a descrição do canal, dos vídeos do canal, para você entender o que a gente fala aqui. O que acontece com essa fala do Flávio Bolsonaro? Por que ela é tão complicada? Porque, num primeiro momento, ele mente, ele está mentindo, dizendo que não há transparência no processo eleitoral brasileiro. Mentira. No segundo momento, ele afirma questões que você fala, mas então realmente agora estamos falando de alguém que está no mundo da Lua, que está vivendo num outro planeta. Porque ele diz assim, todas as pesquisas que nós fazemos, elas indicam a eleição do Bolsonaro no primeiro turno. E as outras pesquisas, ou seja, o restante dos dezenas de outros institutos de pesquisa no Brasil estão errados. Está todo mundo errado. É só o Flávio Rachadinha Bolsonaro zero alguma coisa que está certo. Só que, se você observar, e a gente viu recentemente, até o próprio Rodrigo Constantino colocar isso, os bolsonarentos lá da Jovem Panos, eles sempre fazem isso, eles tentam descredibilizar o processo eleitoral, achando que o que vale são essas enquetes. E aí eles colocam essas enquetes de internet. Nossa, nós temos 2 milhões de pessoas votando. Será que isso vale menos do que os 2 mil nas pesquisas? Só que veja bem, uma pesquisa ela tem um método. E esse método é um método científico. Não é uma coisa aleatória. A gente não pode simplesmente achar que uma pesquisa, uma enquete, aliás, né? Uma enquete em um site bolsonarento, que essa enquete tem um poder maior de resposta do que uma pesquisa realizada dentro de bases científicas. Estatística, você aprende em faculdade, tem uma técnica para isso. Então você não pode comparar uma coisa a outra. Mas o próprio Rodrigo Constantino e o seu Flávio Rachadinha Bolsonaro acham que não. Que essas enquetes específicas dentro da bolha deles, essa enquete é que é real. É claro, se você perguntar para um bolsonarento em quem ele vai votar, é óbvio que ele vai falar que é no Bolsonaro, é óbvio. Isso é óbvio. Mas as pesquisas não são assim. Então, essa reportagem, inclusive ela foi colocada no Poder 360, ela mostra qual é o pensamento do Flávio Rachadinha. E ele lá diz, é determinante que, entre outras medidas, instituições como Forças Armadas, a OAB,
possam acompanhar as apurações paralelas ao TSE, de que é apurações paralelas. Ele diz assim, o que vai acontecer eu não sei se o TSE insistir com essa loucura de querer ter sob sigilo quem faz a apuração das eleições. Porque ele acredita que há uma pessoa que faz as apurações. Ou um grupo de pessoas. É bom lembrar que o Bolsonaro fez o Exército perguntar para o TSE quem são as pessoas que ficam num quarto escuro. Quem são as pessoas que ficam trancadas em um quarto. Sendo que a apuração é toda automatizada. É simples entender. Em cada urna do Brasil, cada uma das milhares de urnas do Brasil, antes de iniciar a votação, você tem a zerésima, que é um relatório que mostra que, olha, temos todos esses candidatos aqui, todos eles estão com 0 voto. Aí coloca a urna para votação. Ao final, é colocado então esse boletim. O boletim é colocado na porta de onde você vota, certo? Com todos aqueles candidatos que tiveram votação ou não e o número dos votos que cada um teve ou não. É claro, pode ter candidato que não teve nenhum voto naquela sessão. Ok, é colocado isso na porta. Aí dali para frente, até que isso seja somado e até que isso realmente se traduza num resultado final de eleição, é tudo automatizado. E é tudo muito simples, entendeu? O processo é simples. O processo é altamente transparente e ele, obviamente, é auditável. Essa coisa de falar que o voto não é auditável, isso é uma mentira. Então não existe alguém no quarto escuro contando votos ou somando aqui e ali. Não, é tudo automatizado. E aí nós temos então o seu Flávio Bolsonaro que traz esse monte de groselha. Eu vou pedir para você, depois que você leia, tá? Porque o senador, né, o Flávio Rachadini, diz, sem citar nomes, que alguns ministros do STF parecem estar querendo boicotar o país. É claro que ele está mentindo. É claro que ele está inventando uma história. E aí a gente vai cair num outro ponto, que é essa conversa pessoal que o Bolsonaro teve com pessoas lá do seu governo. Isso foi revelado agora, no final da tarde, pela Malu Gaspar na sua coluna na Folha de São Paulo. O que ocorre na prática, tá? O Bolsonaro, ele declara entre os seus pares que, se não tiver auditoria, não vai ter eleição. Qual é o problema disso e por que isso se traduz em uma preocupação muito grande das pessoas? Veja bem, nós tivemos pessoas que estavam nessa reunião, que viram o Bolsonaro falar isso e ficaram tão preocupadas que buscaram os veículos de comunicação para dizer, olha, o homem está louco, o homem está enlouquecido, algum problema pode acontecer com isso. As pessoas estão preocupadas. E por que isso? Porque tem muita gente que não concorda. Tem muita gente que acha que tudo isso é uma insanidade desse sujeito. Não é todo mundo que bate palma pro Bolsonaro, mesmo aqueles que estão lá do lado. E para as pessoas procurarem veículos de comunicação para expor isso, e para as pessoas colocarem isso como um problema, é porque tem algo muitíssimo grave acontecendo. Há um desejo do Bolsonaro de que realmente não haja eleições no país. E isso é uma situação gravíssima, porque mostra o pendor que ele tem em um golpe. Ele já tentou outras vezes. Ele não teve condições de colocar adiante o seu desejo de golpe. Mas o que ele está fazendo agora? Ele vai comprando aqueles que podem ensejar esse golpe. Especialmente uma ala importante do Exército. Mais de 6 mil pessoas do Exército, gente. Mais de 6 mil no governo. Ele compra parte desse congresso aí que se vende em troco do orçamento secreto, bilhões, mais de 20 bilhões de reais. E a gente percebe, isso para dizer pouco, né? Tem gente que fala de 40, de 60. Além, obviamente, daqueles que aqui e ali que recebem favores. Então, veja bem, é uma denúncia objetiva, direta. Não vai ter eleições se não houver a tal auditoria. Só que onde é que está o problema dessa auditoria? Essa auditoria ela está sendo contratada pelo PL, pelo partido do Bolsonaro. Há um custo para isso. E há empresas que não querem se envolver diretamente com isso porque sabe o tamanho da trolha.
O problema é gigante. Então, já se fala em custo de mais de R$1 milhão para essa auditoria. E essa auditoria, na verdade, ela já é feita. Ela é feita por pessoas de partidos, de todos os partidos que estão lá para fazer uma auditoria. Indiretamente ou diretamente pode ser considerado. Nós temos agentes públicos, a gente tem até o próprio Exército. Então todos estão ali. Nós temos... As eleições não são feitas escondidas. Nós temos os responsáveis pelos partidos, nós temos muitos ali que acompanham, além dos mesários, daqueles que participam diretamente. Então a coisa não é simplesmente uma brincadeira. E agora o Bolsonaro está realmente tensionando ainda mais essas questões. E parece que ele não vai desistir disso, porque as pessoas que estão entregando o Bolsonaro e dizendo, olha, ele vai criar problema, as coisas estão acontecendo aqui e ali, é um indício e tudo mais, elas estão percebendo que é um sujeito amalucado, que é um sujeito fora de si. A grande verdade é que nós temos que nos preparar para o que pode vir por aí. E as notícias não estão nada agradáveis. Agora nós tivemos aí um deputado lá de Goiás que simplesmente, em meio a uma sessão da Câmara, ele estava fazendo uma transmissão, ele estava fazendo o seu voto por intermédio da internet, só que ele foi votar dentro de um stand de tiro. E aí o que acontece? No meio de uma sessão da Câmara, ele descarrega uma arma e ele fala, estamos descarregando essa arma contra o comunismo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, dentro da concepção desses caras, desses extremistas da direita, comunistas são todos aqueles que não apoiam o Bolsonaro. Se você não apoia o Bolsonaro, você é comunista. E aí o sujeito descarregou uma arma. Ele descarregou uma arma. Isso nessa sessão lá de Goiás. Numa transmissão onde haviam outros que estavam lá no plenário, haviam outros que estavam dentro da Câmara. E aí você fala... Não há mais limite. Não tem mais limite. Você consegue compreender a gravidade da situação que nós estamos? Você consegue compreender? E você consegue compreender a gravidade do que é o Bolsonaro dizer que não vai ter eleições no país se as coisas não forem como ele quer? Porque, veja bem, o Bolsonaro é um. Ele não é o único candidato. Ele é um dos candidatos. Por que a eleição tem que ser do jeito que ele quer? Porque ele está diretamente interessado também nessas eleições. Então, para dizer que não vai haver fraude, ele quer fazer uma fraude para ele, para favorecer ele, porque as coisas têm que ser para todo mundo. Não tem só ele de candidato. Então ele quer interferir nas eleições, sendo que ele é uma das partes interessadas. Se ele não tivesse sendo um dos candidatos, a gente até ia dizer, não, beleza, ele está fazendo tudo para garantir o processo democrático, beleza. Agora não, do jeito que está aqui... Ele quer garantir a eleição dele a qualquer custo. Se não for eleito, ele vai criar problema. Então ele está vendo o interesse dele, exclusivamente dele. É isso que precisa ser colocado. E esses extremistas que estão aí, bolsonarentos, esse pessoal canalha, mau caráter, violento, que está aí, muitos deles estão armados, esse pessoal aí é perigoso. E aí vem uma última questão que eu quero colocar aqui para você. Muito provavelmente, existe uma possibilidade de nós termos um segundo turno. Pelo menos o que coloca hoje as pesquisas é que lamentavelmente, teremos um segundo turno. O ideal seria que a gente tivesse Lula eleito no primeiro turno, que é o primeiro candidato aí, né? Se fosse outro, a gente ia defender outro, mas é o Lula. Então, o ideal seria que o Lula ganhasse no primeiro turno. Esse é o ideal. Que seja eleito no primeiro turno. Mas muito provavelmente vamos ter um segundo turno. Você tem ideia do que pode acontecer nesse período? Entre que é menos de um mês, né? Entre o primeiro turno e o segundo turno? O que esses caras podem armar aí? E o que pode acontecer depois do segundo turno, na hora que provavelmente o Bolsonaro perca as eleições? O que pode acontecer nesse país? Então fica aqui esse alerta, eu quero saber o que você pensa. Você realmente acha que vai ser tudo tranquilo nessas eleições? Você concorda que nós tenhamos um dos responsáveis, um dos diretamente interessados e um daqueles que está com a máquina no poder, achar que as coisas têm que ser feitas do jeito dele, jogar o jogo dele? Você acha isso justo? Você acha isso democraticamente positivo?
que apenas um dos interessados nas eleições tenham o jogo de acordo com o jogo que ele quer jogar? Você acha isso justo? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like, hein? Puxa vida, o like é muito importante. E se inscrever no canal. A gente precisa ter um fortalecimento dos canais progressistas, especialmente nesse período. Fortaleça os canais progressistas. E nós somos um canal independente. Então a sua ajuda, ela é fundamental. Claro, se você não puder ajudar, puxa vida, a gente está aqui de graça, trabalhando todos os dias para você. E a gente, obviamente, vai continuar trabalhando para você. Mas se você puder ajudar, e se você quiser ajudar, você pode nos ajudar pelo nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor. A gente sempre diz qualquer valor. O valor que você puder, se você quiser. Você pode nos ajudar pelo Pix. Tem outras formas. Você pode nos ajudar com o PayPal, se você está fora do país. Você pode nos ajudar com o PicPay. Mas, por favor, ajude. Ajude canais independentes. Ajude o nosso trabalho. A gente se encontra numa próxima.